Olá, hoje no podcast A Estética Está em Jogo de hoje eu trouxe alguém muito especial para estar conversando conosco, que é uma profissional especializada em pessoal da área da saúde, profissionais da área da saúde. Doutora Thaís Canedo, ela tem especialização em Direito Médico e da Saúde, Vigilância Sanitária e toda a parte de tributação voltada para médicos, cirurgiões dentistas e todos os outros profissionais da área da saúde. Seja bem-vinda, doutora. É um privilégio imenso ter você conosco, não só no podcast, mas como na minha vida profissional, como no reality. E eu tenho muita satisfação de falar que você é minha advogada. Que honra, quanta honra, doutora. Uma referência do Tocantins. E eu agradeço o convite de estar participando aqui deste podcast. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir com muita informação para que vocês, profissionais da área da saúde, se sintam mais seguros. Porque eu falo que a minha missão é essa, transferir um pouquinho do meu conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta, né? Então, o profissional que sabe ali do seu direito, do seu dever, ele vai atuar com mais tranquilidade. Sim, e essa questão de falar que o direito liberta, na nossa área da saúde, que não tem nada a ver com a área de vocês, né? Eu costumo dizer assim, tanto a Thaís como todas as sócias, o pessoal do escritório jurídico dela já sabe que eu não leio o documento. Então, assim, falou que é para assinar, veio de lá, eu assino, porque é uma questão de confiança, é uma questão de a minha vida está na mão de vocês. Porque a leitura de vocês, para mim, ela é extremamente massiva, chata, cansativa, são termos que eu não compreendo. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, a maioria dos clientes de vocês agem da mesma forma, né? Então, assim, como que você conquista essa relação de confiança com seus clientes? Eu sei porque eu já sou fã, né? Mas conta pra gente um pouquinho como que é essa relação de confiança. Então, doutor, eu falo que o nosso escritório ele é um pouquinho diferente mesmo, né? Nós temos um olhar muito humanizado para cada profissional que está aqui com a gente, seja mensalista, ou seja aquele profissional que fecha um pacote de serviço com a gente. Eu falo que cada um coloca a vida profissional dele em nossas mãos. E eu Sim. preciso cuidar dessa vida, né? Então a gente tem esse olhar mais humanizado, muito responsável, um trabalho muito sério. Hoje nossa equipe conta com 15 advogados, a gente faz treinamentos de forma bem habitual, justamente para que toda a equipe transfira essa humanização que eu, como sócia do escritório, eu exijo. Justamente para quê? Para que você, do outro lado, se sinta mais seguro. E assim, obviamente que o certo seria você ler o documento, mas ninguém lê de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ficar tranquila, porque o jurídico aqui é muito honesto e muito sério, muito correto. Né? Então, a Então, gente vai ler para você e pontuar tudo que é necessário. Por isso que a gente mantém os nossos clientes, Rogério. Nosso índice de rescisão contratual é muito sim. baixo por essa característica nossa de cuidar do cliente. Falar nisso, eu acho que é legal a gente aproveitar a oportunidade de falar que quando... gente, eu conheci a doutora Thaís, é bem inusitado, assim. Eu nunca na minha... Porque antes mesmo do reality, do escritório da doutora Thaís ser parceiro do reality, eu já convidei o escritório dela para estar cuidando da minha vida como cirurgiã dentista, né? E eu conheci ela, a gente estava com Verdade. amigos em comum no bar do Zeca, lá no Rio. E eu falei, gente, Vai do que, Zeca. que advogada mais top. Eu olhando ela na ponta da mesa. Eu falei assim, acho que eu vou ficar pulando cadeira aqui. Eu vou chegar nela e vou puxar assunto. Porque eu tinha uma sensação de que era muito surreal você ter uma assessoria jurídica mensal. Um consultório tão pequeno, crescendo ainda. E eu criei a coragem porque eu sou muito conversadeira, eu sou muito cara de pau, e eu criei a coragem de estar ali conversando e vendo que a doutora Thaís, ela é gente como a gente, e que, gente, não tem nada de absurdo em você ter um jurídico mensal. Você que é profissional da área da saúde, hoje eu tenho essa visão, né? Porque é totalmente acessível você ter um jurídico mensal, você que trabalha com estética principalmente, gente, como é necessário. Então, assim, eu me senti extremamente feliz em conhecer seu trabalho desde aquela época e entregar minha vida nas suas mãos, porque é uma paz. É uma paz imensa Sabe, você está trabalhar em tranquilo. boas mãos. Eu falo, gente, o jurídico mensal não é um gasto, não é um custo, Não, é um porque de fato você vai investimento. economizar ao não cometer certos erros por falta de conhecimento. Sim. Né? Então, fora a tranquilidade não tem preço. Às vezes você tem um probleminha pequeno que te tira do seu psicológico, do normal, né? Que te atinge do ponto de vista emocional e te gera prejuízo, às vezes, por falta de documento, por falta de orientação, por falta de orientação à equipe, por falta de conduta correta, né? E isso o jurídico preventivo ele faz muito bem, ele cerca todos esses riscos
poucos abertos, a gente faz uma gestão de risco quando o cliente entra, justamente para identificar onde aquele cliente ele está correndo ali uma chance de ter prejuízo. E esse fechamento de risco que eu falo, a gente evita prejuízo. Então, o pagamento ali mensal do advogado, ele está saindo muito menor do que você enfrentar uma consequência desse risco aí que não está sendo gerido. Não, e principalmente nesse mundo de hoje voltado para a área da saúde, onde a gente está tendo muitas reformas nas nossas leis, né? E cada profissional com a sua área específica. Hoje, ao teu ver profissional, quais são os riscos mais comuns que está chegando para você, que profissionais que não estão sendo bem orientados procuram o seu escritório? Sabe o que aconteceu, doutora? A sociedade ela mudou muito no período pós-pandemia, né? Então a gente tem uma digitalização muito grande da informação e a gente tem muita informação ruim na internet. E Pela metade. Aí, pela metade, por exemplo, quando divulga um erro médico, um erro odontológico, a imprensa ela pega ali os trechos piores da informação para ter aquele viés sensacionalista, chamativo, porque o que vende é a desgraça, né? Coisa boa. Ninguém vende falando que aquele profissional conseguiu um êxito e conseguiu. Não, isso não vende na imprensa. Sim. E esse excesso de informação fez com que o paciente achasse que ele tem direito a tudo. Então, qualquer pequeno mau resultado ou porque não deu certo ali a estética, ele já quer o dinheiro de volta, ele já quer processar. Hoje a gente recebe notificações aqui no escritório de paciente falando que se você não devolver meu dinheiro, eu vou chamar o Celso Russomano, eu vou chamar a Globo. Eu tenho essa notificação, eu até brinco com ela. Então, assim, o maior risco hoje que o profissional corre obviamente que é processo, né? Mas é essa exposição indevida aí que a gente está vendo nas redes sociais que mina uma carreira toda construída. Esse talvez é o maior risco jurídico. A reputação. E obviamente que a gente tem os riscos comuns. Processo, né? Não saber lidar com uma intercorrência, que o jurídico ajuda muito. A parte também de planejamento tributário. Eu vejo muita empresa, muita clínica constituída de forma errada, por exemplo. É um dentista, mas ele é uma estética. Isso não existe, o alvará vai estar incorreto. Então, são vários riscos que as pessoas correm, não sabem, e que o jurídico está aí para identificar e para corrigir. Sim. E são riscos simples, passíveis de correção de forma simplificada, não é nada de outro mundo, você sabe disso. Sim, sim. Mas antes de conhecer o seu escritório, que é especializado na área da saúde, muita coisa era bicho-papão. E é tão interessante que a gente, como profissional da área da saúde mal instruído, o que eu percebi? Às vezes eu tinha vergonha de perguntar. Será que se eu falar para ela que eu não tenho certeza que esse documento é legal, fica ruim? Então, assim, o bom de você ter um jurídico especialista ali no que tu trabalha é que antes da gente falar qualquer coisa, vocês já vêm com tudo. Porque, com certeza, a minha dúvida, os meus erros, vocês já viram várias e várias e vê todos os dias. Né? Porque o profissional da área da saúde, ele tem esse perfil para o lado da jurídico. Eu acho que se você conhece alguém, me fala o nome de alguém da área da saúde que manja tudo ali do que você faz. Tem alguém? Não tem como, é a mesma coisa. Não, se perguntar para mim se eu sei exatamente o que vocês fazem. Você mais... Não. E você falou uma coisa bem interessante. O advogado especialista, assim como o cirurgião dentista especialista, biomédico especialista, o médico especialista, ou especialista que eu falo às vezes que lida com aquela parte ali o tempo todo, que nichou, vamos falar assim, tá? Não estou falando de titulação, não. Todos os problemas que chegam aqui no escritório são problemas que eu já vivenciei do ponto de vista jurídico. Então, a gente tem uma expertise maior para resolver, né? Eu estou na área da saúde aí, já tem 10 anos. Eu comecei na gestão hospitalar, né? Depois na parte de montagem de serviço e direito hospitalar, direito médico. Então, eu tenho propriedade para falar sobre alguns assuntos que outros advogados não teriam. Sim. E com certeza vocês não vão ter, não tem como. E tem muito cliente que chega para mim achando que sabe tudo. Eu vejo, doutora, as coisas não são bem assim, né? Mesma coisa eu querer julgar o seu procedimento se está certo ou não. Sim. Eu acho, a meu ver, está certo, mas pode ser que não esteja. Eu não tenho essa expertise mesmo para poder pontuar para poder pontuar algum erro no serviço do outro ou acerto, né? Sim. E por isso que é importante que o jurídico seja especializado, porque o direito odontológico, o direito médico, ele é muito diferente do direito comum. Ele é totalmente diferente. É resolução de conselho, é resolução de Anvisa, é norma de vigilância, é muita coisa aí que não é do dia a dia do direito comum, do direito ordinário. Doutora, quando chega a virar um processo,
todo mau resultado estético, ele é condenado? Então, tem esse mito, né? Até, inclusive, o paciente hoje, foi um bom ponto que você tocou. O paciente, na cabeça dele, se não deu certo, a culpa é de quem? É de quem É de executou, é do quem executou. profissional, né? E aí a gente vai puxar vários ganchinhos aí. Olha, primeira coisa, a estética de fato. O judiciário entende que a estética precisa ter resultado, chamou obrigação de resultado. Então, ninguém faz um procedimento estético para ficar mais feio, tá? A gente Sim. chama de efeito embelezador. Ele precisa melhorar. Então, eu diagnostiquei um nariz disfuncional, grande para o rosto, que não é compatível com o formato do rosto dele, né? Incomoda, eu tenho um diagnóstico, né? Nariz disfuncional. Então, se eu for mexer naquele nariz, qual que é a minha obrigação? É melhorar, é tornar esse nariz mais funcional. Não deu certo. Primeira coisa que o profissional da área da saúde vai precisar comprovar é por que não deu certo. E aí que entra um pouquinho essa dificuldade, porque o paciente ele é de difícil aceitação. Então, eu vou puxar o primeiro ponto. Lá, antes de vender o procedimento para o paciente, ou na hora da venda, é óbvio que eu estou vendendo o procedimento, mas eu tenho que ter cautela que eu estou vendendo algo que é uma ciência inexata, né? Então, eu preciso conscientizar muito o paciente de que pode ser que saia alguma coisa fora do script, pode ser que não seja do jeito que a gente está prevendo. E se não for, eu preciso da cooperação dele. Outra coisa, eu preciso fazer uma boa anamnese para ver se aquele paciente ali, ele tem o perfil do paciente que eu quero no meu consultório, que vai seguir o pós, que vai confiar em mim. Porque não adianta meu paciente não confiar em mim, certo? Sim. E isso eu faço em anamnese para ver até o estado emocional dele, gente. Estética não combina com desequilíbrio emocional grave ali naquele momento, né? Então, isso é um ponto do mau resultado. Então, eu posso evitar... Às vezes eu vou ter um mau resultado, mas eu tenho um paciente cooperativo. Por quê? Porque eu analisei bem ali o perfil do paciente. Agora, eu posso ter um mau resultado e ter um paciente que está ali esperneando, fazendo um verdadeiro, desculpa a palavra, mas inferno na minha carreira profissional, indo no Google, indo nas minhas redes sociais, me mandando mensagem, me ameaçando. Então, eu também tenho esse perfil de paciente. Agora, se eu escolho meu paciente, conscientizo ele de que estética tem risco mediante ele com o termo de consentimento e tem uma postura, que acontece com o pessoal hoje? Eles se comportam como vendedores de serviço demais. Então, se um médico se comportar como vendedor de serviço demais para mim, eu que sou paciente, eu vou achar aquilo estranho, eu não vou ter o respeito como ele merece, como autoridade. Então, eu preciso ter um comportamento, um posicionamento de autoridade ali no tratamento, certo? Eu preciso que o paciente confie em mim. Então, deu errado, eu vou consertar. Deu errado por quê? Porque o paciente descumpriu, eu alertei ele. Certo? Então, o paciente já sabe ali que ele estava errado. Deu errado porque o organismo dele não reagiu corretamente, eu fiz tudo certo e o paciente estava ciente disso. Então, quando deu errado, eu preciso comprovar a causa, por que deu errado, é aí que é a dificuldade, mas é por isso que entra o bom jurídico, né? E sim, tem chance de condenação? Tem. Se eu não tiver uma boa documentação que indique, eu não falo só de termo de consentimento, não, do feijão com arroz, não. É um bom prontuário que descreva a minha técnica. Eu tenho que comprovar que minha técnica estava correta, que estava bem indicada e que eu fiz um controle de posse, né? Aí sim eu consigo já começar a jogar aquela culpa no paciente, né? Ou em algum caso que não era previsto mesmo pela ciência, tá? Então, nem sempre significa uma condenação, mas o dentista, o médico, o biomédico, a enfermeira, os estetas, eles precisam estar bem documentados, porque a prova vai ser dele. Eu que vou ter que comprovar que eu fiz certo e o paciente fez errado ou que o organismo dele não reagiu bem. Qual que é a diferença ali quando vai fazer a anamnese de termo técnico, de termo contratual e de termo sobre o procedimento? A diferença da importância desses documentos, porque são bem distintos, né? De termo de consentimento do contrato, sim, eles não podem ser confundidos. Olha só. O termo de consentimento, ele é uma autorização, né? É um documento que comprova que eu fiz o consentimento, o processo de consentimento com o paciente. Exemplo, olha só, você vai fazer uma rinoplastia, né? A rinoplastia, ela é um procedimento que vai afinar seu nariz, mas o seu nariz é um nariz negroide, então ele não vai ficar do jeito aí que Da minha você me vizinha, mostrou, né?
Além disso, eu preciso de que vai doer? Pode ser na hora do procedimento, não, mas depois você pode ter dor. Vai ter anestesia? Vai ter sedação? Não, não vai ter. Vai ter. Vai ficar cicatriz? Pode ficar uma cicatriz, né? A gente tenta colocar essa cicatriz mais próxima aqui para não aparecer. Quais são os riscos? Olha, estética tem risco. O risco do nariz é esse. Eu tenho riscos raros como esse. Mas para diminuir a chance de risco, eu preciso da sua cooperação no pré e no pós. No pós, eu preciso disso. Você aceita fazer o procedimento? Aceito. Isso é o termo de consentimento. É o documento que vai vir todas essas informações e o paciente munido de informação para falar sim ou não, ele assina. Porque o paciente pode falar para você assim, não quero fazer, não. Eu não quero correr esse risco aí de ficar com o nariz muito assimétrico. Não quero ficar com cicatriz no rosto. Eu prefiro meu nariz disfuncional do que um risco de cicatriz aqui. E é direito dele falar não. E para isso que serve o termo de consentimento. Olha, paciente, você está ciente do pró e do contra. Tá? Você aceita? Eu aceito. Então, é uma autorização, literalmente um consentimento, uma autorização para fazer o meu plano de tratamento. Agora, contrato. Contrato é um pouquinho diferente. Valor, forma de pagamento, o que ele está contratando, é um serviço odontológico relativo à remodelação, por tantos reais, ele vai pagar parcelado, vai pagar no boleto, vai pagar no cartão, mas o mais interessante de contrato é justamente, para o pessoal da cirurgia principalmente, eu vendo uma cirurgia antes, né, o paciente paga e vou executar depois. Às vezes eu recebi aqui esse valor e ele desiste, e aí, se eu não tiver contrato, eu tenho que devolver o dinheiro todo para ele. O contrato não, eu posso colocar uma multa, eu posso colocar condições de devolução, de desistência, porque desistir é direito dele, isso é direito do consumidor, não tem, eu vou ficar com o dinheiro dele todo, fiquei com prejuízo. É um risco do seu negócio, mas a gente pode dificultar essa devolução impondo penalidades aceitas, né, pelo judiciário. Não adianta colocar multa de 50%, isso não existe, tá? E também dá olha, eu vou te devolver em tantos dias, vou te devolver assim, vou te devolver, né? A gente consegue dar uma dificuldade. É porque teve insumos comprados ali, né, profissionais parados para executar. Exatamente, é para compor meu prejuízo, né? E outras regras do paciente tratar bem a minha equipe, dele não chegar atrasado. Eu coloco em contrato que descontentamento com o resultado não é motivo de devolução de valor, né? Tem outras cláusulas importantes que vai no contrato e não no termo de consentimento. Bacana. E uma anamnese hoje, a prontuário inicial, o que você acha que é mais importante hoje ressaltar? Além ali da parte fisiológica, se tem alguma patologia, se faz uso de alguma medicação, juridicamente falando, o que você vê comumente que os prontuários de anamnese iniciais de todo mundo, você identifica um erro? Todo mundo se baseia. O que é a anamnese? Né? A anamnese é eu avaliar ali aquele histórico do paciente, né? Não só o histórico, as condições dele ali, né? Naquele momento. A anamnese é a primeira etapa da consulta. A consulta ela se inicia com a anamnese. O principal erro é entregar aquela folhinha para o paciente, aquele questionário, e achar que a anamnese é aquilo. Não. Aquilo é um questionário que vai me ajudar na anamnese. A anamnese é eu conhecer meu paciente. Por quê? Aquela folhinha que eu entrego, geralmente que o paciente responde sim ou não, eu não vou conseguir avaliar a saúde emocional, mental e social dele. Eu tenho 3 pilares da saúde do ponto de vista jurídico. A saúde física, né, pressão alta, a doença autoimune, diabetes, isso aqui é saúde física. Eu tenho a saúde mental e tenho a saúde social também. Cigarro, bebida, se ele sai, se ele pega sol. Eu preciso desses 3 pilares da saúde para eu falar assim, esse paciente ele pode se submeter ao procedimento estético. Aí geralmente eu me deparo com aquela folhinha, mas a pessoa não conheceu o paciente. Eu preciso conhecer meu paciente, perguntar como é que é a rotina dele, se ele tem filho, se o emocional dele tá bom naquele momento. Às vezes é uma pessoa que está experimentando um luto, né? Às vezes é uma pessoa que está experimentando uma situação do ponto de vista emocional que ele quer compor com a estética, ou seja, ele está colocando a vida dele naquele procedimento estético, né? E eu preciso avaliar isso. E geralmente são esses pacientes que dão problema, tá? O paciente sem avaliação do ponto de vista da saúde psicológica. Tem paciente problema que chega aqui no escritório, teve um esses dias que me ameaçou de morte. Eu falei, gente, vocês não estão fazendo uma anamnese, não, que o paciente está assim, né? Ele está fora da caixinha aqui. Com o bom dia que ele me deu, eu já vi que o paciente não estava legal para fazer aquele procedimento. Então, esse, para mim, é o maior erro de vocês, tá? E não entrar na saúde
Saber mental dizer do não, paciente né? é necessário. Ah, não sou psiquiatra. Não precisa ser. Né? Ainda mais estética, que eu posso falar não à vontade. Eu posso falar, Aham. não vou fazer, não acho que você vai seguir o propósito, não acho que você vai concordar com o resultado. Né? Eu só não posso recusar de forma discriminatória, mas eu não tenho que fazer o procedimento se eu não quiser. Eu tenho o direito de falar não para o paciente, né? Eu tive um caso há pouco tempo de uma Sim. paciente que ela tá com distorção de imagem, ela tá experimentando o luto, como você citou. E assim, a sensação que eu tenho, e eu disse não, eu caí na primeira vez, e aí eu disse não da segunda em diante. Tive que aprender com um pouquinho de erro, não deu muito, porque daí eu tive mais trabalho em cuidar do pós dela. Então, assim, essa experiência eu não repito mais. Hoje eu estou muito mais vivida em relação a isso. Mas o que eu percebo? Que ela tem essa necessidade eu acho que é uma automutilação. Não sou da área da psicologia, mas eu sugeri a ela estar procurando ajuda nesse aspecto. E foi uma experiência e tanto, viu? Porque se eu tivesse continuado a fazer tudo que ela tinha vontade e não tinha necessidade em fazer, hoje talvez eu estaria com um problemão aí para levar para você. Graças a Deus. É, Mas você estava bem orientado em relação à recusa. Fala, gente, a tava. recusa é libertadora. É libertadora. Você chega em casa e fala, graças a Deus que eu não fiz aquele paciente, que aquele Foi paciente ia me esse o dar problema. sentimento que eu Tá? tive. Foi esse o sentimento que eu tive. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Falar em orgulhosa de mim, E da é difícil, a gente. gente quer ganhar o dinheiro, né? Não tem jeito. Sim, a gente quer ganhar e a gente que é autônomo todo dia. A gente sai, a gente vende todo dia, né? A venda faz parte. Mas Claro. você saber dizer não e você saber os limites, né? Tanto os seus profissionais, até onde eu consigo suprir essa expectativa e vice-versa. Ah, é libertador mesmo. Ah, me fala o que você, como escritório jurídico responsável pelo primeiro reality da área da saúde no Brasil e no mundo, o que você está achando do movimento? Me conta, doutora. Gente, no início eu fiquei meio assim, gente, reality da saúde, é cheio de regra de conselho, né? Assim, eu falei, gente, a Rogéria é muito corajosa. E depois foi tomando uma forma o programa, eu falei, olha, esse trem tá ficando bacana, né? E a gente teve aquela conversa ontem, você me deixou bem claro que seguiria todas as normas de conselho, Sim, né? Porque a gente todas. também não pode desrespeitar aí, a gente está falando de reality na área da saúde, Sim, exatamente. sim. Mas eu acho a ideia bacana, assim, até para o paciente entender o que é uma indicação, o que é uma execução, o que é um pós, Um né? Para ele entender planejamento. também um planejamento para ele entender também que a parte dele, né, que é a cooperação com o tratamento, ela é muito importante. Então eu vejo por esse lado e obviamente também para enaltecer aí a nossa saúde estética brasileira, que é surreal, tem muito profissional bom, tem a estética, gente, ela é saúde, né? Ela É tá ligada ao saúde. bem-estar. A É, estética bem indicada, né? Não é sim. aquele mercado, né, que eu saio empurrando tudo para todo mundo. Ela é saúde. Tem gente que tem orelha de abano e faz ali, né, o procedimento de orelha e a Muda vida até a muda, né? Tem gente postura. que tem É, a é o postura, tem gente que é encurvado por causa do nariz que é grande e não consegue olhar para a pessoa. Então, assim, a estética ela é saúde, não tem como falar isso. É saúde da pele também, né? Não sim, tem jeito. sim. E a proposta de trabalhar com profissionais da área da saúde de forma multidisciplinar, ela vai trazer essa clareza para o pessoal que está em casa. E outra, que não existe essa rixa que o pessoal prega por aí. Né? Minha família toda é da área médica. Você só tem profissionais da área da saúde, você sabe que isso é uma coisa muito pequena de uma minoria. Né, doutora? E aí vai ser legal o pessoal tá vendo ali vários profissionais da área da saúde, um dando continuidade até onde sua legislação deixa, até onde seu conselho permite. É lógico, muito bem orientado sempre por vocês. Se no meio do caminho mudar alguma coisa da lei, a gente muda alguma coisa do reality, não tem problema não. E é legal Claro, os foi eu, participantes foi. estarem sabendo. É legal todo mundo estar sabendo que por trás do reality existe essa figura, né? Esse jurídico tão forte, reconhecido no Brasil todo, que é o escritório da doutora Thais. A gente não está brincando de casinha, né? Todos os procedimentos vão ser realizados em Não. ambiente hospitalar. A gente tem a segurança jurídica da doutora Thais, que conhece muito bem cada conselho de cada profissional que vai estar dentro da casa. E eu acho que isso gera uma tranquilidade para os participantes que têm toda uma profissão, uma vida profissional aí, né? Colocada. E a boa parte deles são clientes seus também, né?
Quando teve cliente meu que falou, poxa, Thaís, né? Foi olhar o jurídico do reality, é você. Eu falei, pode ficar tranquilo, seu contrato foi feito de forma honesta. Isso, o contrato do reality foi feito pela doutora Thaís Canedo. É bom que isso fique bem claro. Vou colocar isso no lembrete lá na página principal do reality. Doutora, é um privilégio imenso ter você, assim, muito antes do reality eu já tinha esse orgulho, como eu falei no começo da live. Eu acho que profissionais segmentados, nichados como o seu escritório, ele é de grande valia, porque a gente precisa se unir, né? A área da saúde precisa entender também dos nossos direitos. Até pouco tempo atrás, a gente entendia só dos direitos do paciente. E a gente também tem direito, né? Paciente não pode chegar gritando com a gente, o paciente não pode chegar tratando mal nossa secretária, não pode chegar desfazendo do nosso trabalho, né? E o direito, ele é uma via de mão dupla, né, doutora? O direito é uma via de mão dupla e é importante sim que você saiba o seu direito para você se posicionar. Tem muita gente que não se posiciona até por medo mesmo, né? E é o que eu falo, o paciente hoje, o coração de paciente é até de que nem Deus está pisando, né? Enfim, tem paciente que ele tem que ele não sabe lidar ali até com uma recusa, ele não sabe lidar com, enfim, com regras, né? Regras básicas, assim. E às vezes a gente acha que não tem o direito de falar não tem o direito ali de se posicionar do ponto de vista jurídico perante o paciente, mas tem sim, tá? É óbvio que vocês têm muito dever a ser cumprido, e dever que é difícil, né, de cumprir, mas não impossível, né? Tem que Sim. virar rotina. Por isso que eu falo, vocês não podem cobrar barato, não pode mercantilizar demais, porque realmente o pessoal da estética tem um risco muito maior do que quem está atuando na clínica, até do ponto de vista jurídico mesmo, eu Aham. falo, né? Aham. Mas a partir do momento que você sabe o seu dever, olha, eu preciso me comportar aqui, mas eu tenho esse direito aqui, as coisas ficam mais leves, né? Isso não significa que não vai ter problema, tem problema, tá aí, mas é um problema que já está gerido desde o início, porque eu sei a consequência, é óbvio que eu não controlo o outro, mas é um respaldo maior, né, quando eu Sim. tenho esse conhecimento. É como você disse, né? O conhecimento liberta. Antes de finalizar, vamos falar um pouquinho, o que você tem de novidade para contar para a gente, sobre as mudanças, as alterações que teve nos conselhos nos últimos, sei lá, 6 meses? O que você acha importante falar para o pessoal? Então, Tem muita tá coisa, todo né? vou dar duas. Tem muita gente esperando aí a ampliação do rol das cirurgias estéticas faciais para o cirurgião dentista, certo? Porque foi anunciado no CIOSP. Sim. Então, a gente está à espera dessa norma de uma ampliação nas cirurgias da face mesmo, aí no rol, porque hoje a gente tem 3 cirurgias na face que podem ser feitas pelo cirurgião dentista de forma em conteste, que a lipoplastia facial, não é só a lipo de papada, a bichectomia e o lip lifting. Esses 3 procedimentos são autorizados pela Resolução 98, que é a resolução do CFO que reconhece a ROF como especialidade da odontologia. Tá, Mas o que a gente teve de novidade? os profissionais desses 3 procedimentos que você citou, somente graduação já está autorizado? Ou tem que ter Sim, especialização em ROF? Ah, sim. não se exige a especialização em área da odontologia para você atuar em área da odontologia, exemplo. Então, nenhum cirurgião dentista poderia fazer um canal, teria que ser endo, e não é assim, tá? Mesma coisa para o médico. Agora, a capacidade legal de poder fazer ou não é um ponto, capacidade técnica é outro. Não faça nada sem capacidade técnica. Sim, aí é Isso responsabilidade pesa, individual. tá? Responsabilidade individual, mas tem muita gente aí que às vezes tem muita gente se aventurando e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Não falo, eu falo de todas as classes, médico, dentista, biomédico, tem muita gente aí que realmente está atuando sem talvez a profundidade de conhecimento técnico que deveria. Concordo. E eu estou falando de cirurgia, eu estou falando de injetável, de algo invasivo, certo? Mas a novidade que a gente tem, mais recente, foi uma flexibilização das normas de publicidade para odontologia, exemplo. Hoje eu posso divulgar percentual de desconto, né? Era proibido. Hoje eu posso falar assim, mês da mulher, condições especiais para as mulheres. Sim. Hoje eu posso fazer isso. Então, assim, a gente teve uma flexibilização dessas normas. Eu posso ter um cartão de desconto, antes não podia. Eu posso ser sócia de um cartão de desconto. Bom que eu coloco na primeira pessoa, né? Que eu já me sinto. Então, essa talvez seja a maior novidade aí, que foi uma alteração do Código de Ética Odontológica. O tal do Botox Onde tinha uma Day. obrigação de preço, Clube do Botox, Botox Day, todos esses days aí
estão liberados mesmo e sem briga, porque essa liberação já está desde 2023 pelo CAD, só que os conselhos ainda estavam brigando ali judicialmente. Graças a Deus o conselho falou assim, opa, não, vamos já modernizar, né? Os médicos já modernizaram, porque o médico pode fazer isso. Então, eles resolveram fazer uma alteração no Código de Ética, então tem uma flexibilização das normas de publicidade. Continua vedado divulgação de preço e serviço grátis. Colocar o CRO, o CRM já pode colocar preço, né, doutora? Em consultas, né? Preços em consulta. Rede social não pode? Não tem como. Não, por exemplo, qual que é o preço da sua consulta? R$200. Qual que é o preço do seu Botox? Não pode. Na consulta, porque a consulta ela é igual para todo mundo. Agora, eu não posso divulgar um Botox, para você pode ser 20 unidades, mas para aquele vai ser 120 unidades. Independente se você menciona ter superior ou inferior, né? Isso faz sentido. Sim, faz Até sentido. porque eu também não posso precificar algo que eu que vou ter que indicar para o paciente. Sim. É mais ou menos assim. Tá? Então, assim, faz sentido. Faz sentido. E eu concordo também. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu que agradeço. Foi uma honra. Desculpa. A honra foi toda nossa. Seja bem-vinda. Sempre que você tiver um tempo, pode vir para cá. Eu vou estar sempre te convidando. Vai vir muitas dúvidas, o pessoal vai querer saber muita coisa, sabendo que existe você. É um privilégio ter você aqui no podcast de hoje, esclarecendo tantas dúvidas, trazendo tanta coisa boa para a gente, porque o conhecimento realmente ele liberta, ele traz paz. É muito bom, sempre, toda vez que eu falo contigo, que eu troco ideia contigo, eu me sinto muito protegida. Te falo como cliente e como fã sua. Sucesso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e foi uma honra, né? Até falei assim, te atropelando, desculpa, mas foi uma honra participar desse seu projeto e de ver o seu crescimento na carreira, de alcançar terras aí, o Tocantins, né? Que é um lugar que eu não conheço ainda, preciso conhecer. Vai vir. E é isso, gente. A nossa missão é essa, trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, para que vocês, e obviamente proteger juridicamente, mas informar. Talvez seja a minha maior missão hoje, até do ponto de vista pessoal mesmo, né? Pessoal e profissional, que eu sei que um pouquinho de conhecimento transferido aí faz muita diferença na vida do profissional da área da saúde. Bastante. Livra a gente de muita coisa ruim, né? E já não é fácil, né? Você também trabalha com essa parte de tributação, já não é fácil se posicionar no mercado. E a gente ainda ter esse peso, é muito bom ter profissionais nichados como vocês, que protegem a gente, que orientam a gente da forma correta. É uma luz mesmo. Eu fico muito feliz de te conhecer. Obrigada, tá? Um beijo. Até o próximo podcast. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.